Uma excelente noite a todos. Primeiramente, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui na nossa live, que está nos vendo no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva aqui, curta, comente, compartilhe. Fico até o final. Hoje nós vamos ter algo assim, que hoje, quando eu vou falar do nosso negócio, eu fico muito impactado. Muito impactado do que nós temos na mão, do que nós temos para apresentar para vocês, na oportunidade real de mudança de vida que nós temos hoje em nossas mãos para poder entregar para vocês. A primeira coisa é uma pergunta que eu faço para você que está hoje aqui nos assistindo. O que você busca para a sua vida hoje? Seria ter aquele carro dos sonhos? Ou então ter aquela casa dos sonhos? Ou então ter a tão sonhada liberdade financeira? Mas, independente da sua busca, sempre você terá 3 opções. Onde na primeira opção, você vai trabalhar no emprego, dentro do sistema 40, 40, 40. Você vai trabalhar 40 horas por semana, durante 40 anos da sua vida, e vai se aposentar com 40% daquilo que já não era suficiente, nem para você viver do jeito que você queria, quanto mais para você realizar sonhos grandes, como aquela casa dos sonhos, aquele carro dos sonhos, aquela viagem dos sonhos. A segunda opção é você ter o seu próprio negócio. Só que você sabe que para você ter seu próprio negócio, primeiro, você tem que ter um alto investimento inicial. Junto com isso, você tem que ter um capital de giro mensal para poder fazer esse negócio acontecer. E se você não tiver uma expertise muito grande, você vai virar estatística e até 90 dias você está fechando as portas. E a terceira opção é você hoje fazer parte da MRP Mob, que simplesmente é a mobilidade que te enriquece. E o mais inacreditável, é uma oportunidade acessível para todos, todas as pessoas em todo o Brasil. Mas antes de falar sobre o nosso aplicativo, vamos olhar um pouco para o mercado de aplicativo de mobilidade, que em 2024, o mercado global ele movimentou 100 bilhões de dólares, e no Brasil, 10 bilhões. Então, é uma oportunidade muito real em um crescimento que vem numa frequência assim avassaladora. Mas como funciona hoje um aplicativo de mobilidade? Como que um aplicativo de mobilidade hoje ele consegue faturar tanto dinheiro? E a resposta é muito simples. Nós somos intermediários que conectamos os motoristas com os passageiros e cobramos uma taxa no final da corrida. Só que quem é o investidor, quem é o empreendedor, quem é o trabalhador, de quem é a mão de obra, de quem é o material, de quem é o carro? É do motorista. Então, o motorista, ele sempre banca a corrida. Então, em todas as corridas que acontecem, nós não investimos nem R$1. Todo investimento vem de quem? Do motorista que banca. E quem paga essa corrida? Quem paga é o passageiro. Nós não fizemos absolutamente nada. Nós apenas unimos o motorista com o passageiro e cobramos uma taxa por essa junção. E aí hoje você vai conhecer a MRP Mob, a mobilidade que te enriquece. Mas como funciona hoje a MRP Mob? Primeiro, você vai ter que baixar o aplicativo. Você vai receber um link, você vai clicar nesse link, direcionado ou para a Play Store ou para a Apple Store. Você vai baixar o aplicativo, dentro desse aplicativo, diversas funcionalidades que existe o seu link exclusivo de cadastro. Você vai mandar esse link para os seus amigos, totalmente gratuito, e depois você vai começar a ganhar dinheiro. Simples assim. Esse é o nosso negócio. Nós estamos convidando vocês a entrarem no mundo de mobilidade e simplesmente começar a lucrar. Mas quais são as vantagens exclusivas hoje do nosso aplicativo? Primeiro, ele é 100% gratuito. Mas aí você pode me questionar assim, Fábio Lopes, hoje não existe nenhum aplicativo de mobilidade que seja pago. E realmente é verdade. Todo aplicativo de mobilidade, ele sempre tem 2 estágios de investimento. Onde o primeiro estágio você vai investir alguns milhares de reais para poder você formatar toda a empresa, e aí toda a parte jurídica, estruturar a parte contábil, a parte financeira, montar um corporativo, criar um plano de ação, comprar uma plataforma, comprar um TI, montar um grupo de TI, montar um call center de atendimento, montar estratégia. Então, toda essa primeira fase
toda essa primeira fase de investimento, todo aplicativo, obrigatoriamente, ele tem que fazer, assim como nós já fizemos. O nosso aplicativo, ele também já está tudo 100% funcional. Nós começamos esse projeto em setembro de 2024, e agora nós estamos já no finalzinho do pré-lançamento. Então, quando nós falamos que a nossa vantagem de 100% gratuito, isso é uma vantagem normal, então eu não vejo muita vantagem diferente dos outros. Taxas competitivas. É uma vantagem muito boa, porque nossa tarifa por quilometragem, ela é muito competitiva, que vai em relação ao preço das corridas, então os passageiros eles vão pagar menos e, consequentemente, vamos ter mais corridas. Mas isso também é uma coisa que, quando nós falamos de taxa competitiva, hoje, nossas grandes concorrentes também, né, têm essas taxas variáveis que acabam sendo competitivas, nivelado pelas taxas que existem no mercado. Mas o terceiro ponto, e aí sim é o mais importante, esse é o diferencial que não existe em nenhum aplicativo. E nem vai existir, porque essa nossa estratégia de marketing ela é patenteada. Você tem a oportunidade de criar uma renda passiva. E você vai ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, apenas por divulgar o seu link de cadastro. Mas como que funciona hoje o nosso modelo de receita? Hoje nós cobramos 21% de todas as corridas. Todas as corridas que acontecem em todo o território nacional, nós cobramos 21%. Esses 21% é 100% do nosso lucro. 100% do nosso lucro, nós pegamos 45% do nosso lucro. Então, veja bem, isso é inédito no Brasil. Nós pegamos de 100% do nosso lucro, 45% do nosso lucro, nós distribuímos em comissão de indicações com todos vocês em 5 gerações. Aonde que na primeira geração, como que se dá a primeira geração? Primeira geração se parte quando você pega o seu link exclusivo de cadastro e você manda para as pessoas, sem limite de lateralidade. Significa que você pode ter 10, 20, 30, 100 mil pessoas no seu primeiro nível, que vieram através do seu link principal de cadastro. Todas as vezes, sem exceção, que essas pessoas fizerem uma corrida através do nosso aplicativo e eles finalizarem a corrida e eles pagarem a corrida e subir a nossa lucratividade, você vai ganhar os 20% referente aos 45% do lucro dessa corrida. E aí, essas pessoas que fazem parte do seu primeiro nível, da sua primeira geração, todos eles, a regra é igual para todos, tá? 100% gratuito, sem taxa mensal, sem taxa de saque. E aí, todas essas pessoas do seu primeiro nível, sua primeira geração, todos eles também têm o link exclusivo deles, onde eles podem mandar para quantas pessoas eles quiserem, obviamente, fazer parte do primeiro nível deles. Só que essas pessoas vão fazer parte do seu segundo nível, aonde no seu segundo nível, na sua segunda geração, todas as pessoas, sem exceção, todas as vezes que elas fizerem uma corrida, você vai ganhar 10% da lucratividade dessa corrida. Terceiro nível, 5%. Quarto nível, 5%. Quinto nível, 5%. Mas quais são as vantagens para os motoristas e por que nós iniciamos pensando nas vantagens para os motoristas? Quando nós entendemos esse mercado de mobilidade, nós chegamos a uma conclusão que é óbvia e nítida para todos vocês que estão aqui na sala e para vocês que estão vendo esse vídeo no YouTube. Hoje, a pessoa menos importante nesse mercado é o aplicativo. É o menos importante somos nós hoje. Hoje, a pessoa mais importante do mercado é o motorista. Por quê? Porque o motorista, ele é o verdadeiro empreendedor. O motorista, ele é o verdadeiro investidor. O motorista que entrega as ferramentas. O motorista é o dono do carro, é o dono do combustível, a roupa é dele, a hora de trabalho é dele. É ele que dita a regra no mercado. Só que os motoristas, né, existe uma grande inversão aqui de valores. Por quê? Porque hoje todas as empresas de mobilidade, tirando a nossa, eles olham com os olhos assim: os motoristas dependem de nós.
Então, nós fazemos o que queremos porque ou eles trabalham conosco, ou então eles não têm onde trabalhar, ainda mais que nós sabemos que existe muito motorista de aplicativo que são advogados formados, que são engenheiros, que já foram empreendedores, donos de empresa, e aí, por alguma circunstância no caminho, saíram do seu mercado de trabalho e encontraram uma opção de trabalhar com mobilidade. E aí essa grande inversão de valores faz com que os motoristas eles nunca se atentaram de que, peraí, pessoal, por que a gente não constrói um aplicativo próprio para que a gente possa fidelizar os nossos clientes e que a gente possa ter uma taxa única? Por que eu falo isso? Porque a maior reclamação de todos os motoristas é a taxa variável, que varia de 23% até 45% em cima da corrida. Fora que não existe transparência. O valor que está no aplicativo dele é diferente do valor que está no aplicativo do passageiro. Isso nós resolvemos com uma facilidade muito grande. Nossa taxa hoje é de 21%, em todas as corridas, sem exceção, independente do horário, independente da dinâmica, é 21%, em todo o território nacional. Essa é a nossa taxa. Mas o mais incrível hoje que nós temos para poder oferecer para os motoristas, e aí, né, aquilo que nós falamos, imagina se os motoristas eles se juntam e eles entendem que eles são donos do mercado, e aí um mercado que fatura, né, a nível global 100 bilhões de dólares, e aqui no Brasil 10 bilhões, quando eles pegam e param e falam assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aí 350 mil, 400 mil reais, vamos preparar toda uma estrutura, vamos vir trabalhando aí meses, vamos montar um corporativo, vamos montar um aplicativo. Quando o nosso aplicativo estiver pronto, nós só vamos usar o nosso aplicativo. Nós vamos monopolizar o mercado, nós vamos estar usando os outros aplicativos, nós vamos comunicar aos passageiros de que está chegando um novo aplicativo que favorece muito mais a classe, que eles ganham muito mais dinheiro, que vai aquecer o mercado, que vai aquecer a economia, que dá a oportunidade dos passageiros também participar desse mercado. E aí eles têm essa ideia. E essa ideia, para eles, ia ser um sonho, uma utopia, porque ia mudar totalmente a realidade de vida deles. E essa é a nossa estratégia de marketing. Convidar, primeiramente, os motoristas para serem sócios reais nosso. Nós já entramos com o dinheiro na frente, com a expertise, já montamos tudo, está tudo pronto. E agora, na nossa estratégia de marketing, além da taxa fixa de 21%, nós damos a oportunidade dos motoristas fidelizar todos os clientes dele, podendo ganhar mesmo com o carro parado. Ele vai ter liberdade financeira e tempo para a família. Por quê? Hoje o motorista de aplicativo ele faz uma média de 30 a 40 viagens por dia. Dentro de uma média de 30 viagens por dia, vai passar no mínimo 50 pessoas todos os dias pelo carro dele, porque nem sempre uma viagem é uma pessoa. E todas essas pessoas, quando ele pega uma pessoa de manhã, e aí quando a pessoa vai voltar à tarde, a pessoa não vai voltar no carro dele. Então, todo dia, ele tem que estar com novos clientes, todos os dias. Só que todos os dias esses clientes são clientes em potencial, que já têm o hábito de usar o aplicativo 2, 3, 4, 10 vezes por mês. E aí a possibilidade que nós damos é uma matemática muito simples. Imagina que o motorista entendeu que esse aplicativo foi feito para ele, e aí ele começa a cadastrar 30 passageiros por dia. 30 passageiros em potencial. Ele coloca lá o QR Code do link de cadastro dele em algum lugar do carro, comunica o passageiro que entra, o passageiro vai baixar o QR Code, e aí ele começa a cadastrar 30 passageiros por dia. Em 10 dias, ele vai ter cadastrado e fidelizado 300 passageiros, em 20 dias, 600 passageiros, em 30 dias, ele tem 900 passageiros, que faz parte do primeiro nível dele, que todas as vezes que esses passageiros fizerem uma corrida, ele vai ganhar 20% de lucro. Então, em 30 dias, um motorista comum, trabalhando normal, sem fazer nenhum tipo de esforço, sem atrapalhar a viagem de ninguém, né, levando um benefício 100% gratuito, ele consegue ter 900 clientes fidelizados só no primeiro nível dele. E isso é algo que, quando o motorista entende, não tem como ele negar que esse é o melhor aplicativo. Por quê? Porque foi feito para eles. Foram feitos para os motoristas. Só que, por que essa visão de fazer para os motoristas?
Porque eles sendo dono do mercado, eles trazem quem? Os passageiros, que são os clientes consumidores que bancam esse mercado. Eles que movimentaram 100 bilhões global e 10 bilhões aqui no Brasil. São os passageiros. E aí, quais são as vantagens para os passageiros? Preço acessível, ótimo. Preço acessível é muito bom. Segurança garantida. Obrigatoriamente, todo aplicativo tem que estar dentro das normas e padrões de segurança. Mas o mais interessante para os passageiros, ele vai ganhar dinheiro só divulgando. E olha só que matemática incrível, independente que você seja motorista, independente que você seja um passageiro, independente que você seja um empreendedor. Imagina que você cadastra 10 motoristas no seu primeiro nível. 10 motoristas no seu primeiro nível. Dentro daquela matemática que cada motorista fideliza 30 clientes por dia, você com 10 motoristas no seu primeiro nível, você vai ter 300 clientes por dia no seu segundo nível, que você vai ganhar 10% em todas as corridas. Em 10 dias, você tem 3.000 clientes. Em 20 dias, com apenas 10 motoristas, você tem 6.000 clientes. Em 30 dias, você vai ter 9.000 pessoas, que todas as vezes que essas pessoas chamarem a mobilidade, você vai ganhar 10% do lucro. Imagina 9.000 pessoas em 30 dias no seu segundo nível. Imagina que essas pessoas são clientes em potencial. Elas fazem, no mínimo, 2 corridas por mês. É sempre par, né? Quem vai e volta. Faz 4 corridas, 6 corridas, 10 corridas. Corridas de R$15, R$20, R$50, R$100, R$15, R$12. A cada minuto se encerra 10 corridas. Aí, o próximo minuto se encerra 15 corridas. Isso estou falando em 30 dias, com 10 motoristas apenas no seu primeiro nível. Em 30 dias apenas. Só que o mais incrível de toda essa matemática é essa tabela de ganhos aqui. Ó. Nós fizemos uma simulação com a nossa tabela de ganhos, onde simula aqui os 5 níveis, de uma maneira bem reduzida da realidade. Porque o que eu acabei de falar para vocês é uma realidade. E isso é incontestável, é uma realidade. Todo mundo consegue entender isso com clareza. Mas olha só que interessante. Se você pega 20 pessoas comuns, não é nem motorista, nem 20 pessoas comuns. E aí, no seu primeiro nível. E essas pessoas indicam apenas 10. E essa duplicação vai até o 5º nível. Todas as pessoas que entram, elas só indicam 10 pessoas. E aí, olha só que interessante. Nós vamos fazer a conta, sendo que essas pessoas, durante o mês inteiro, elas fizeram tão somente uma corrida de R$10. Então, entendam a linha de raciocínio. Ninguém faz uma corrida só. Não existe fazer só corrida de R$10. E vocês viram a matemática que um motorista consegue ter 900 clientes num mês e 10 motoristas você tem 9.000. 9.000. Olha só que coisa extraordinária. Você indicar apenas 20 e na duplicação de 10 que indicam 10, 100% gratuito, sem pegar nenhuma taxa, uma viagem só de R$10, você ganhou R$22.250,40. Isso é matemática é ciência exata, não tem o que errar. Só que a gente sabe que quem foi volta. Então, no mínimo, aqui ia ser R$44.500. Só que existe corrida de 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, R$120. E você sabe que existe pessoas que fazem 10 corridas no mês, 15 corridas no mês. E mais ainda, vocês entenderam que a duplicação aqui ela é avassaladora. O plano de marketing é para isso, para a gente dominar o mercado, se estabelecer e pegar uma fatia. Porque se nós temos hoje R$10 milhões de lucro líquido, 4,5 milhões é dividido com vocês. Que contra a base de um contrato, vocês são pagos apenas para receber comissão para divulgar o link de cadastro de vocês. E aí, não existe nada no mundo que seja tão bom que não possa melhorar. Nós estamos falando de uma só de nossas categorias, que é a categoria de carro. Só que nós temos, dentro do mesmo aplicativo, a categoria de moto, a categoria de entrega,
a categoria de fretes, de guincho, de táxi, de bike, de elas e elas, de viagem rural, pet, compartilhado, executivo e supermercado. Aí olha só que interessante, você que está conseguindo entender a oportunidade que está na nossa frente. A nossa comunidade, né, pela matemática e a facilidade, pela gratuidade, pelo tamanho do mercado, ela cresce de uma maneira absurda a cada dia. Nós estamos hoje no nosso pré-lançamento com mais de 30 mil pessoas se posicionando em todo o Brasil, porque o nosso lançamento vai ser simultâneo em todo o país. E olha só que interessante, eu acabei de fazer uma simulação de uma corrida simples de R$10, né? Só quando a gente fala de um frete, por exemplo, nossa comunidade está gigante. E aí vocês vão começar a cadastrar os caminhões que fazem frete aí na região de vocês, os guinchos na região de vocês, se for região rural, máquinas rurais, onde é colhedeira, onde é por hora, você vai cadastrar o carro pet, porque o mercado pet ele cresce muito. E aí, nós estamos falando de viagens e corridas aqui de 300, 400, 500, R$1.000, R$2.000, dependendo, por exemplo, de uma máquina agrícola que é alugada por hora. E de todas as nossas categorias, é sempre a mesma coisa. 21% de taxa, desses 21%, que é 100% do nosso lucro, 45% é a nossa estratégia de marketing, que é dividido por todos vocês. Porque aí vai fazer com que a visão da MRP Mob ela possa ser levada em consideração e entendida, que é levar as pessoas a uma oportunidade de mudança de vida real. Real, real. Aqui você está diante de uma oportunidade real de mudança de vida, aonde nós vamos impactar positivamente a economia brasileira e nós vamos criar parcerias duradouras, porque imagina só um motorista de aplicativo que fidelizou vários motoristas e ele agora nem é mais motorista, ele agora deu lugar para um novo motorista, então a gente está dando uma rotatividade de oportunidades de emprego e de empreendedorismo no mercado. Esse motorista, ele vai ser nosso parceiro para sempre, porque o aplicativo é dele, assim como vocês que estão vendo, o aplicativo é de vocês. E é uma oportunidade real de mudança de vida, por quê? Porque as empresas, nossas concorrentes, elas são bilionárias, mas elas nunca pensaram em dividir com vocês, em dividir com as pessoas. Mas nós pensamos isso não é porque nós somos tão somente bonzinhos, porque nós temos ética, sim, nós não falamos de religião, mas sim nós temos um Deus que é um Deus do impossível, é um Deus que traz a oportunidade, mas é uma questão de inteligência de mercado com o nosso marketing. Porque esse marketing, quando você chega até aqui e entende, não existe por que você não participar. Você não precisa pagar para ver, você vai ser pago para ver. Sabe por quê? Quando você juntar R$50 de comissão dentro do seu aplicativo, é só você pedir saque com 48 horas úteis, 48 horas úteis, 48 horas úteis, você vai receber o seu comissionamento.